Que a graça, a paz, a comunhão de Deus, a do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Como você percebeu, não sei se você percebeu, eu senti no meu coração de mudar o nome do canal. Tanto muda canal, mas eu senti que a palavra de Deus fala assim: dai honra quem tem honra. E o canal é Falando de Jesus. Só que eu senti de como o mensageiro da nossa época é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar, vai revelar o Senhor Jesus para nós. Eu senti no coração de colocar falando de Jesus e do Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que não conhecem ainda o Espírito Santo de Deus. Na verdade, irmãos, vamos buscar conhecer, vamos buscar se humilhar para que o Espírito de Deus venha, nos toque, nos encha, nos restaure, nos fortaleça, nos levante, nos purifique, nos santifique. Para anunciar a vinda do Senhor. Naquela época o Senhor usou a boca de João Batista. E agora o Espírito Santo de Deus está pregando aos corações a volta do Rei da Glória. O Senhor vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe a você, querido ouvinte, que tem assistido os nossos vídeos. Como você está? Como está a tua família? Pode ficar à vontade para comentar, interagir, pedir oração, falar. O canal, você tem liberdade. Mantendo o respeito, você tem liberdade para falar e interagir em nome de Jesus, para anunciar o nome de Jesus também, para dar uma palavra a nós. Fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Também indico o canal Vivendo Depois da Morte, com o nosso irmão Luiz Aquino. E hoje eu quero abrilhantar este canal, abrilhantar este vídeo com o testemunho do nosso irmão Luiz Aquino. Você já viu o morto ressuscitar no nosso século? Eu, particularmente, já ouvi algum caso, algum fato de milagres. Na minha família o Senhor fez muitos milagres, mas não ressuscitou nenhum morto. E no caso do nosso irmão Luiz Carlos Aquino, ele já estava no ML. Eu vou contar um pouco da história desse servo do Senhor que tem fortalecido, que tem ajudado as ovelhinhas do aprisco. Ele é um servo de Deus que tem orado por nós, que tem nos ajudado muito. Deus abençoe, irmão Aquino. Olha, sem palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo que o irmão, ele não gosta que chame de Senhor, porque Senhor é o Senhor Jesus. Ele é bem certo em falar. Glória a Jesus. E para falar do testemunho do nosso irmão Luiz Aquino, nós se espelhamos aqui. Na palavra que ele guardou quando era ainda jovem, guardou, está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, queridos. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? O Senhor falou para Marta. Marta,
essas palavras, querido. E é uma palavra verídica. E o nosso irmão Luiz Aquino não estava preparado para morrer. Mas quando ele era jovem, eu vou dar um respaldo só. Depois você vai lá no canal e vai ver o testemunho completo. Eu já tenho falado direto aqui. Mas eu quero dar um respaldo para os inscritos que estão chegando, para as pessoas que estão vindo no canal, que ainda não conhecem esse testemunho. E ele guardou esse versículo aqui que eu acabei de ler quando era jovem. E ele viu que era muito difícil seguir os parâmetros da igreja, como realmente eu saía, voltava, não conseguia permanecer. E ele, assim aconteceu com ele. Ele disse assim: eu vou guardar um versículo aqui, um versículo da Bíblia, e quando eu precisar, né, eu vou lembrar desse versículo aqui. Daí o que ele fez? Ele leu esse versículo e guardou no seu coração. E passou-se anos, irmão Luiz Aquino casou, não sei se ele tinha filhos, sim, porque ele fala no testemunho. E eu vou fazer só uma palhinha, tá? E aconteceu que ele estava afastado na época. Ele fala como que ele era, tinha mente poluída, um monte de gente que às vezes não serve a Deus, tem a mente poluída. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus, ele não tinha temor do Senhor, e ele estava pensando o que ele faria, se ele ficaria com a esposa legítima ou ficaria com a outra. O que acontece é que ele sofreu um acidente, parece que foi um acidente de moto, se eu não me engano. Se não for, me corrija, irmão Luiz Aquino. Tem que escutar mais vezes o testemunho, já escutei. Tem coisa que passa meio batido. E sei que aconteceu que no caminho do hospital, irmão Aquino morreu. Ele morreu, estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele conta que ele se viu andando num túnel. E nesse túnel era luzes, e de um lado assim passava a vida, as coisas boas que ele fazia, e do outro lado as coisas ruins. E ele disse assim que as coisas ruins era muito mais parecia lá do que as boas. Então, quando chegou no final do túnel, ele já tinha certeza que pro céu ele não ia. Meu Deus, pensa, eu tremo só em pensar o medo que ele passou. Deve ter sido terrível mesmo. E quando ele chegou num lugar assim, tinha um sentinela e uma porta. E ele tremia assim, ele pensava assim: meu Deus, eu não posso morrer agora, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho filho para criar. E daí aquele sentinela falou assim, porque ele sabe os nossos pensamentos, sabia, né? No mundo espiritual ele sabe os nossos pensamentos. Daí o sentinela falou assim: daqui ninguém sai. Ele falou: não, ele ficou assim, né? Daí de repente, como ele guardou a palavra, o Espírito de Deus deve ter feito ele lembrar do que ele havia lido. Ele falou: não, mas está escrito na palavra de Deus lá, esse versículo aqui, ó: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele diz que nem chegou a terminar de falar, e uma voz estremeceu o lugar, uma voz muito forte, ele disse assim, uma voz poderosa, e falou assim para ele: pode voltar. E aí o sentinela olhou para ele e falou assim, ó, deu de dedo na cara dele e falou assim, ó:
Se você contar para alguém o que aconteceu aqui, eu vou te trazer aqui, aí você vai ver uma coisa, né? Ameaçou ele. E ele ficou anos sem contar esse testemunho. Até que chegou o momento de Deus. E na nossa época, ele está glorificando o Senhor. Ele tem buscado a face do Senhor. Ele tem, como ele disse, a gente sempre dá uma escorregada. Não adianta você falar assim, eu estou servindo a Deus, eu não tenho nenhum pecado, estou servindo a Deus, sou perfeito. E tipo assim, eu tenho a cara de santo na igreja, mas lá em casa eu sou virado no saceiro. Nós temos que dar bom testemunho do nome do Senhor. Como o irmão Luiz aqui disse, sempre a gente dá uma escorregada, não adianta. Não adianta, às vezes você pensa assim, hoje, né? Hoje eu vou vigiar, hoje eu não vou fazer nada. Quando é, você está falando, fazendo errado. Mas nós temos que procurar a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. E quanto mais nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais o Espírito Santo vai fluindo, mais o Espírito Santo vai falando. A voz do Espírito Santo é linda, a voz do Espírito Santo é mansa, é suave. Por isso que Jesus, ele vela e fala. Se você falar contra Deus, é perdoado. Se você falar contra o Filho, é perdoado. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Então vamos cuidar do que falamos para não entristecer o Espírito Santo. Vamos vigiar, vamos procurar seguir a palavra. Hoje eu estava ouvindo a mensagem do Senhor ali, mensagem forte sobre a parábola do semeador lá. Se a semente é a palavra de Deus, a semente é essa que eu estou lançando aí no teu coração agora. Se ela cair em boa terra, ela vai dar frutos. E você vai ser um semeador da semente da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa cair em boa terra. Nós, quando morremos, viramos terra, pó. Viemos do pó e ao pó tornaremos. E ali o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. O Espírito Santo quer fazer uma obra linda aí, mas você precisa se dobrar, você precisa querer conhecer o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus. Comece aceitando o Senhor Jesus, comece lendo a palavra do Senhor, mesmo que você não entenda. Peça ao Espírito Santo que revele a essência da palavra. Aí a Escritura vai ser aberta, a Escritura vai ser revelada para você. Maravilhoso. Olha, quando a gente se alimenta da palavra, eu coloco no fone a palavra, eu coloco lá, por exemplo, livro de João, livro de Mateus, eu coloco e vou ouvindo no fone. E mesmo depois, né, depois de ler a palavra do Senhor, glória a Deus, depois de ler a palavra do Senhor, eu oro na madrugada primeiro, leio a palavra do Senhor, depois vou escutando no fone. Tem me edificado muito. Eu tenho observado muitas coisas assim que particularmente às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não presta atenção. Então, querido, se você ouviu o testemunho que eu contei, pincelei aqui, do irmão aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal para você ouvir ele inteiro. Eu vou achar lá e vou compartilhar com você. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, assim como eu estou sendo, assim como
O Espírito de Deus está dirigindo a minha vida. Tem coisas tremendas que o Espírito Santo está fazendo. Fez coisas que eu não queria fazer. Ele falou, não, faça assim. Mas daí eu me arrependi. Não, faça assim. E olha, eu estou feliz porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Trazer minha família para morar comigo. Meus filhos são presente de Deus para mim, meus netinhos. Estou feliz servindo o Senhor. Quero servir o Senhor na minha velhice. Quero glorificar o meu Deus, que Ele merece. Que eu alegre Ele, que eu não entristeça mais, porque eu já entristeci muitas vezes o Espírito Santo, já desisti, já voltei para trás, já pequei, só Deus, né? Eu me arrependo muito de muitas coisas que eu fiz, mas eu me humilho e peço perdão todo dia. O Senhor diz na sua palavra, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Oh, glória! Eita! Aí vem a felicidade, vem a alegria do Espírito na nossa vida. Glória a Deus. Olha a morte. Amado, você que ouviu esta palavra e sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando nós partir desta vida, aqui é só uma passagem, lá vai ser eterno, querido. Você tem que estar com a tua passagem ganha. O Espírito Santo vende o azeite. Vamos buscar a nossa salvação enquanto é dia, enquanto é hora. E o esposo não vem buscar a sua igreja. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me ajuda a perseverar. Senhor Jesus, me ajuda a conhecer o teu Espírito Santo. Eu quero receber o teu Espírito Santo. Xaramandai, cega, descia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura em ti, Senhor Jesus. Eu quero nascer de novo. Labai de comanaia. Sim, Senhor, transforma corações, alcança vidas que precisam de ti através desse vídeo, em nome de Jesus. Oh, glória! Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica firme em nome de Jesus. Vai lá no canal assistir o testemunho para edificação da sua alma em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.